É assim, meus irmãos e irmãs, que começa o relato evangélico de hoje. Percebamos que os apóstolos não mais se escondem do perseguidor, porque a presença de Jesus Cristo expulsa todo o temor. Mesmo que os apóstolos tenham saído e voltado para a Galileia, já não se escondem mais. É justamente sobre isso que escutamos na primeira leitura. Os apóstolos não mais se escondem e anunciam no templo e são castigados por causa disto. Ainda um outro significado para a presença de Jesus no mar de Tiberíades. Tiberíades era uma cidade pagã que foi construída em honra do imperador Tibério. Nosso Senhor, ao aparecer numa cidade pagã e não mais numa cidade de tradição judaica, nos mostra que devemos sair e ir ao encontro daqueles que estão fora, porque nos primeiros anos do cristianismo, os apóstolos pensavam que deviam anunciar somente para os judeus, até que o Cristo envia São Paulo para os pagãos. Mas continua o Evangelho. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Isso, meus irmãos, porque aquele que é a luz do mundo traz consigo a luz e dissipa as dúvidas, dissipa as trevas do pecado. Daí que o apóstolo São João reconheça é o Senhor. Podemos perceber que tanto a ressurreição como o nascimento do Senhor acontecem de noite. E por quê? Os padres da igreja explicam que justamente porque Jesus é a luz do mundo que dissipa as trevas da escuridão, dissipa as trevas da dúvida, dissipa as trevas do pecado. Também nós, meus irmãos e irmãs, principalmente nestes dias em que brilha o fulgor do círio pascal, em que brilha a luz do Cristo ressuscitado, devemos abrir os nossos corações para que a luz de Cristo ilumine os nossos corações, ilumine a nossa vida e sejamos também nós, sob a sua luz, caminhantes para a glória do céu. Jesus manda que os apóstolos lancem as redes para a pesca. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Lembra, meu irmão, lembra, minha irmã, que nas primeiras vezes quando Jesus aparece aos apóstolos, convidando-os para o serviço, ele diz para Pedro: farei de ti pescador de homens. Em sentido místico, ou seja, num sentido que eleva a nossa alma para Deus, só pescam almas para Deus os pregadores que se valem da sua presença na palavra de Deus e nos sacramentos. Nós, como católicos, não podemos duvidar que o Senhor está presente na palavra de Deus, nem nos sacramentos. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Mas por que atirou-se ao mar? Para ir ao encontro de Jesus. Repara que o príncipe dos apóstolos se vestiu, não porque estivesse completamente nu, mas porque estava usando roupas mais leves de trabalho. Em sentido moral, a alma que quer se aproximar do Divino Salvador deve se vestir com a veste do batismo, se jogar nas lágrimas do verdadeiro arrependimento e nadar contra os modismos do mundo, para que na segurança da praia, isto é, no céu, possa ver a Deus face a face. Mas ai, quantos são as pessoas, meus irmãos e irmãs, que não querem se atirar nas lágrimas do arrependimento, que querem viver imersas nos seus próprios pecados, nos seus próprios vícios. Logo que pisaram na praia, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Isso porque depois da ressurreição, nosso Senhor já revela em plenitude a sua divindade. Não usa mais a matéria pré-existente para realizar milagres como antes da paixão, mas a cria do nada, porque do nada criou o mundo. No Tratado sobre a Criação do Homem, São Gregório de Nissa nos explica que Deus criou o mundo para o ser humano e criou o ser humano para participar da glória de Deus. Deus formou o ser humano com sentimentos e espírito que unidos deram origem à matéria. A pesca do lado direito da barca é figura do juízo final. Jesus chamará para a pátria celeste os que estiverem do lado direito. Por isso, nosso Senhor é objetivo: lancem as redes no lado direito da barca. Os apóstolos, trazendo os peixes,
São figura da sagrada doutrina, que apoiada na igreja, representada pela barca, pescam os bons por ordem divina. A praia segura representa a glória futura, sem as agitações e as ondas do mundo presente. Por isso, meus irmãos, quando termina a pesca, o Senhor convida: vinde comer. Quer dizer, venham participar da minha alegria, servos bons e fiéis. Terminada a refeição, nosso Senhor passa para o segundo momento do Evangelho e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Simão significa obediente e João, graça de Deus. Com muita razão, portanto, pois quando somos obedientes à graça de Deus, aí sim podemos professar o nosso amor para com Deus. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Há uma tripla negação naquela madrugada da Sexta-feira Santa, cabe uma tripla profissão de amor. No texto em grego, encontramos mais de uma palavra para esse amor: ágape, que significa amor incondicional, aquele amor que, se necessário for, nos coloca até a perder a vida, e filio, amor fraternal ou amizade. Segundo o texto grego, idioma que foi escrito no Evangelho de São João, Jesus pergunta se Pedro lhe ama de forma incondicional, usando o amor ágape. Mas Pedro responde com o amor fraternal, filho. É como se Jesus perguntasse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondesse: Jesus, eu gosto de você. Com isso, indica Jesus que o seguimento autêntico começa com a amizade e termina com o amor incondicional. De fato, Pedro, ainda na sua insegurança, respondia: Jesus, eu gosto de você. Mas, vejamos, no fim da vida, Pedro já não vai ter mais aquele amor filho, aquele amor amizade, mas o amor incondicional, o amor ágape. Percebe ainda que na primeira vez, Jesus responde: apacenta os meus cordeiros, e nas outras vezes, apacenta as minhas ovelhas. Segundo o abade Teofilacto de Ócrida, Jesus usa essa distinção para esclarecer entre os iniciantes da fé, que são os cordeiros, e aqueles mais esclarecidos, que são as ovelhas. Ou seja, cabe aos ministros da igreja, na figura do Papa, na figura de Pedro, guiar tanto aqueles que começam a trilhar os primeiros passos da fé, como aqueles que já estão mais seguros. Sobre isto, São Paulo, em uma de suas cartas, compara com o alimento. O alimento, o leite, para aqueles que estão começando na fé, e o alimento sólido, para aqueles que já estão há mais tempo na fé. Mas o que é apacentar? Alentar os que acreditam, dar bons exemplos de virtudes, ensinar as verdades da fé, resistir aos inimigos, corrigir os desgarrados. Ora, não é esta a figura do bom pastor, meus irmãos? Figura esta que nós escutaremos no Evangelho do domingo que vem. E sobre isso, Santo Agostinho redige um sermão belíssimo sobre os pastores, onde ele resume o que é ser bom pastor: que o cuide dos interesses de Jesus Cristo e não dos interesses do homem. Quando fores velho, estenderás as mãos, disse Jesus, indicando que Pedro beberia o cálice do martírio na cruz. Nós sabemos que São Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer de pé na cruz, assim como nosso Senhor morreu. Conta a legenda áurea que quando, no ano 69, a perseguição aos cristãos se intensificou muito por conta do incêndio a Roma, e que o imperador Nero queria usar os cristãos como bodes expiatórios, os cristãos aconselharam São Pedro a ir embora de Roma. E Pedro foi. Só que no caminho, saindo de Roma, ele encontrou Jesus voltando para Roma. E São Pedro disse para Jesus: Mestre, para onde vais? E Jesus disse para Pedro: vou para Roma ser crucificado de novo. E Pedro, sentindo que aquela cruz lhe cabia, voltou para Roma. E de fato ele foi morto. E foi enterrado na colina Vaticana,
onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Segundo São João Crisóstomo, o evangelista não escreve com que morte Pedro morreria para entendermos que a morte por Deus é glória e honra para os que padecem. Daí que justifique o fato de tantos mártires irem alegres para o martírio, não porque morriam para o homem, mas porque morriam para Deus. A Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos espera no céu depois de uma vida santa e devota, que espera a nossa profissão de amor sincero, que nos convida a segui-lo nos sofrimentos, para merecermos a glória da ressurreição ao seu lado, a honra, a sabedoria, o louvor e a ação de graças por todos os séculos dos séculos. Amém.